Olá, assinantes do canal Cultivando Pedologia, tudo bom com vocês? Eu sou a Pâmela, sou discente do programa de pós-graduação em Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí, campus Professora Sinobelina Elbas, e vou explanar com vocês um pouco mais sobre os óxidos de alumínio, silício, manganês e titânio, referentes ao capítulo 9 do livro Química e Mineralogia do Solo, parte 1, Conceitos Básicos. Lembrando que este canal é um oferecimento do curso de Engenharia Agronômica e do programa de pós-graduação em Ciências Agrárias. E lembrando a você que não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e deixe seu like. Em termos globais, os óxidos de alumínio ocorrem em menor frequência do que os óxidos de ferro. Isso se dá pelo fato de que sua formação ela pode competir com a dos argilominerais. Há três polimorfos constituídos pela mesma estrutura fundamental. No caso, a gibsita, noditrandita e a baierita. Elas vão formar uma lâmina octaedral, onde cada lâmina de alumínio ela se liga a 6 hidroxilas. E elas vão diferenciar enquanto ao empilhamento. Na gibsita, os íons hidroxílicos de uma lâmina ele se situa exatamente sobre os íons hidroxílicos da lâmina subsequente. Já na baierita, os íons hidroxílicos de uma lâmina eles vão se situar nas depressões da lâmina subsequente. Com isso, esse empilhamento vai formar um empacotamento mais denso. Na noditrandita, há uma alternância entre íons que se situa exatamente nas depressões da lâmina subsequente e íons que se situam exatamente sobre os íons hidroxilos da lâmina subsequente. Já o diásporo, ele é isoestrutural a goetita, ou seja, ele possui a mesma estrutura, onde a estrutura ela é visualizada com cadeias duplas de octaédrios, alternando com cadeias duplas de sítio vago, no qual ele vai representar canais na superfície e pseudotúneis no interior. O coridon ele é isoestrutural a hematita, que ele é um mineral primário, formado em altas temperaturas, encontrado em rochas ígneas e metamórficas, sendo pouco encontrado nos solos. Já a boemita, ela é isoestrutural a leptocrocita, onde cadeias duplas de octaedro eles vão compartilhar arestas com cadeias duplas adjacentes, mas essas cadeias duplas elas estão deslocadas, formando assim uma disposição em zigue-zague. Então, os óxidos de alumínio, ele possui formas de placas hexagonais ou então retangulares. Na fração argila fina, ele se comporta como cristais subarredondados e já na argila grossa, ele contém a forma de nódulos. Aqui no trabalho de Fernandes e seus colaboradores, eles confirmam esse formato de placas hexagonais e também eles verificaram que esses óxidos eles se comportaram de maneira a formar uma prisma triangular. Eles são minerais de baixa cristalinidade e isso pode se dar pela presença dos componentes orgânicos, Ou seja, os componentes orgânicos eles influem na velocidade da cristalização. Quanto eu tenho uma maior quantidade de ácidos fúlvicos e úmicos, eles vão retardar ou então inibir completamente a minha cristalização. Isso pode explicar os baixos teores ou ausência de gibsita em solos com elevados teores de matérias orgânicas e de alumínio trocável, como, por exemplo, os cambissolos úmicos alumínicos. Eles podem sorver elementos essenciais para as plantas. Então, tem alguns ânions que eles possuem uma forte afinidade para o alumínio, como, por exemplo, os sulfatos, os carbonatos, os fosfatos. E os óxidos de alumínio em elevados teores, eles dificultam o ajuste face a face das placas de caulinita. Esse trabalho aqui de Ferreira e colaboradores, eles verificaram essa influência da mineralogia, a influência da mineralogia nas propriedades físicas dos latossolos. E eles verificaram o quê? Que solos com a maior quantidade de caulinita, ela tinha uma maior densidade. E isso é ocasionado justamente por conta desse ajuste face a face das placas de caulinita. Por outro lado, esses solos com elevados teores de caulinita vão ter uma menor estabilidade de agregados em água, uma menor macroporosidade, uma menor permeabilidade quando comparado aos latossolos
gibicídicos, né? Então, o alumínio, ele é originalmente, ele vem de origem dos aluminosilicatos primários, né? De onde ele pode ser ocasionado pela intensidade da lixiviação, precipitação pluvial, temperatura, material de origem. E o acúmulo de óxido de alumínio, ele depende principalmente da atividade da sílica em solução. Ou seja, por exemplo, a gibicita ela se forma em ambientes de dessilinicação, ou seja, onde tem uma solubilidade mínima de sílica amorfa, onde a atividade da sílica é baixa. E a atividade da sílica é baixa em ambientes ácidos. Por isso que se encontra as gibicitas, ela é formada em condições ácidas, e a anodistrandita e a baierita, ela é formada em condições mais alcalinas. Né? Aí, em condições alcalinas, a sílica ela é bem mais elevada e ela pode favorecer a formação de silicatos de alumínio ao invés de óxido de alumínio. Em ambientes de clima quente, úmido, alta precipitação, drenagem livre, são fatores que favorecem a dessalinização e a lixiviação e também a rápida mineralização do solo. Por isso que a gibicita ela é encontrada nesses ambientes, né, de clima quente e úmido. Então, a qualidade física do solo tem efeito significativo, né? E essa maior agregação, essa maior porosidade, ela é atribuída principalmente aos polímeros de alumínio, né? Onde vai me dar um maior pH, um maior ponto de carga zero, uma maior capacidade de absorção de íons. Por outro lado, vai me dar uma menor CTC, uma menor quantidade de alumínio trocável, menor fitoxidez por necessidade, menor fitoxidez por alumínio, menor necessidade de corretivos, né? Além disso, as propriedades físicas do solo elas são melhoradas graças ao efeito floculante dos óxidos de alumínio e de ferro, nas quais eles vão formar microagregáveis mais estáveis, conhecido como estrutura de pó de café. Nisso vai favorecer o quê? O preparo do solo, a permeabilidade e a drenagem. Os óxidos de silício eles constituem o segundo mineral em abundância na costa terrestre, sendo excedido apenas pelo grupo dos silicatos, né? Os tectosilicatos eles têm uma estrutura formada pela repetição de tetraedros de óxido de silício constituído de armação tridimensional. Então, os polimorfos eles são diferenciados pelo sistema cristalográfico e pelo padrão de ligação dos tetraedros entre si, né? O quartzo, por exemplo, ele vai apresentar o sistema cristalográfico trigonal, a cristobalita tetragonal e já a trimida ortorrômbica. A opala não vai se enquadrar em nenhuma dessas estruturas, né? E as estruturas elas são mais abertas, né? Essas estruturas são mais abertas nessa sequência. E isso faz com que ele resulta no decréscimo da densidade, na estabilidade e o acréscimo da porosidade, na impureza, na hidratação e na área superficial específica. Então, os óxidos de silício, eles são puros, eles são incolores, mas as impurezas químicas, elas podem impingir várias cores, né? Como, por exemplo, o quartzo, ele é comumente incolor e transparente ou branco com um brilho vítreo. Só que, no entanto, ele pode ocorrer em quase todas as cores na fração areia de vários solos, justamente por conta dessas impurezas. Né? A capacidade de dissolução de íons ela é muito baixa, e isso é resultante da pouca substituição isomórfica e da baixa proporção de ligações da superfície desses minerais. Né? A solubilidade dos óxidos ela é afetada pela temperatura, pelo tamanho da partícula, pelo pH. A solubilidade do silício ele é inconstante em pH ácidos, aumentando assim para pH básico, como é o caso que eu falei anteriormente no caso da gibicita, que ela é formada em ambientes ácidos por conta da solubilidade da sílica ela ser baixa, né? Então, em pH ácido, a solubilidade da sílica ela é baixa, já em pH básico, essa solubilidade ela aumenta, e isso é graças à ionização do ácido monossílico, né? E essa solubilidade também ela vai aumentar em tamanhos
de partículas menores, de partículas menores, né, dos meus agregados, já que a superfície específica das partículas menores, ela aumenta, né, ela aumenta com a diminuição do tamanho das minhas partículas. Por isso que as partículas de quartzo menores, elas tendem a se dissolver, quando partículas maiores, elas vão permanecer estáveis ou até mesmo aumentar de tamanho, né? Isso é conhecido também como o amadurecimento de Oersted, que é exatamente isso, que as partículas menores, as partículas maiores, elas ficam estáveis ou até mesmo aumentam de tamanho em detrimento do desaparecimento das partículas menores. Por isso que ocorre a baixa frequência de quartzo na fração argila fina do solo, por conta dessa pequena quantidade de partículas. Então, o quartzo, ele é um material, né, material primário, justamente herdado do material de origem, e sua maior estabilidade deve-se ao fato de cristalizar a partir do magma em condições próximas ao ambiente de superfície, né? Ou seja, como ele é o último a cristalizar, que segundo a série de Bower, né, ele possui uma maior estabilidade. A concentração desses óxidos, ele se dá justamente na fração areia e na fração silt, né? Como foi falado, ocorre de maneira bem pequena na fração argila grossa e ausente na fração argila fina, porque isso é atribuído à menor resistência das partículas à dissolução, né? Ou seja, as partículas menores, ela tem uma menor resistência em relação às partículas maiores. E esses óxidos, eles tendem a concentrar-se nos horizontes eluviais, ou seja, argissolos, planossolos, espodossolos. Já no neossolo quartzarênicos, o quartzo, ele ocorre mais de 90% da fração mineral, né? Também temos a formação de duripan e fragipan, onde a sílica liberada pela intemperização dos silicatos, ele pode precipitar como óxido de silício amorfo na superfície das partículas do solo, formando assim pontes, né, entre os grãos, como por exemplo aqui na figura A, a gente tem um espaço poroso de solo preenchido com uma solução quase saturada de ácido sílico. As raízes da planta, ela absorvem a água, deixando se concentrar mais ainda, esse ácido se concentrar mais ainda, e durante a estação seca, essa sílica amorfa, ela vai se precipitar, né? Só que quando ocorre a estação chuvosa, mais ácido é introduzido, porém a sílica precipitada, ela ela não se dissolve mais, né? E isso pode ter efeito no desenvolvimento das minhas raízes, como por exemplo, em solos não cimentados, ou seja, em solos onde não ocorre, né, a precipitação de sílica amorfas, eu vou ter solos não plásticos, né, baixa capacidade da retenção de água e alta condutividade hidráulica. E esses solos não plásticos, ele se dá graças à fraca coesão desenvolvida entre as partículas, né, que é as forças de Van der Waals. Então, são fracas, desenvolvidas entre as partículas de sílica. E os duripans cimentados por pequenos teores de silício, eles são duros, extremamente duros quando seco. Então, isso ele vai ter pouco efeito na atividade fisicoquímica em relação solo à planta, devido à sua baixa superfície específica, geralmente maior tamanho de partícula, né? E o quartzo, mas diante disso, o quartzo ele é utilizado como um mineral índice de estudos de uniformidade no material de origem, da evolução do solo e do seu grau de intemperismo, né? Os óxidos de manganês, em geral, ele se encontra em pequena proporção no solo, porém, ele tem influência significativa nas propriedades químicas do solo. Ele é um elemento essencial, tanto para a planta como para os animais. Então, os minerais desse grupo, ele consiste principalmente de óxido de manganês em coordenação
octaedral e os vários minerais eles se diferem no arranjo e na ligação dos octaedros, possibilitando a sua classificação em 3 grandes grupos. Aí temos os tectomanganatos, os filomanganatos e os óxidos trivalentes, né? Os óxidos trivalentes. Dentro dos tectomanganatos, temos a pirolusita, né? A pirolusita, elas são formadas por cadeias unitárias, duplas ou maiores de octaédrios ligados numa armação, formando túneis ou canais no interior das estruturas, né? Esses túneis, eles são preenchidos por cátion ou então moléculas de água. Já na ramisdelita, a ramisdelita ela consiste em cadeias. A ramisdelita ela consiste em cadeias duplas de octaedro formando túneis, geralmente vazios. E isso faz com que, geralmente vazios, e também pode acomodar cátions e moléculas de água. Já na holandita, a holandita, ela possui cadeias duplas, né, duplas, e os túneis eles são preenchidos por cátions e por moléculas de água. Na romanechita, né, essa estrutura ela já se comporta por cadeias duplas de octaédrios, né, cadeias mais duplas de octaédrios, preenchidos também por cátions e água, mas também pode ser por sódio, potássio. Já na todoroquita, ela constitui de cadeias triplas de octaédrios e nesses túneis eles podem estar presentes moléculas de água, sódio, cálcio, bário, potássio. Nos filomanganatos temos a calcofanita, né? A calcofanita ela pode ser visualizada como um empilhamento em camadas de lâminas de octaédrios, onde entre as camadas ela pode alojar água e variedades de cátion, né? Como, por exemplo, zinco, cálcio, magnésio. Já na binercita, a binercita elas mostram a estrutura em camadas, né? Onde entre camadas pode ter moléculas de água, como também de sódio, potássio, magnésio. Já na litioforita, as camadas elas são constituídas por lâminas octaedrais e nas entre camadas também são constituídas de água. Também temos os óxidos trivalentes, né? E esses óxidos trivalentes, por exemplo, temos a grotita, que ela é similar, a estrutura dela é similar à goetita. Temos a manganita, que ela é similar à pirolusita. Temos a rauchomanita, que ela é análoga à magnetita. Temos a manganosita, que ela possui mesma estrutura do cloreto de sódio. E temos a bichita, que ela tem uma mesma estrutura da fluorita, só que com a deficiência de ânions, né? Dentre essa grande variedade, né, de óxidos, poucos são encontrados nos solos. E isso se dá pelo pequeno tamanho das partículas e a má cristalinidade delas, né? Isso é ocasionada pelas mudanças ozonais de umidade, por compostos orgânicos e inorgânicos, e também temos a influência dos micro-organismos, que eles contribuem, né, para a complexidade da formação desses óxidos no solo. Eles são os primeiros elementos, né, liberados durante o intemperismo e são móveis em solução. Também ele ocorre nas partículas finamente dispersas, mas também eles podem ocorrer na forma de revestimento, né? Que é os chamados mangons, que é os descontínuos pretos
abrumados na superfície dos agregados ou preenchendo os poros, formando concreções e nódulos. Sua presença e teor, eles são mais prováveis em ambientes de solo onde há alternância dos processos de oxidação e redução, os quais afetam a mobilidade e a precipitação do manganês. Então, por serem oxidantes inorgânicos fortes, eles afetam a disponibilidade e o risco potencial fitotóxico e ambiental de determinados metais. Então, ele vai me ocasionar um ponto de carga zero menor que 4, uma alta carga negativa, uma maior carga permanente, grande amplitude de área superficial, forte dissolução específica de cátions e elevada capacidade de dissolução com metais, né? Vamos agora falar um pouco mais sobre os óxidos de titânio. Os óxidos de titânio, ele ocorre principalmente em coordenação octaedral. Aí temos o rutilo, o anatácio e a broquita, né? O anatácio, ele consiste em octaedros que compartilham 4 arestas no topo e 2 na base, né? Já o rutilo, ele consiste em cadeias unitárias, né, de octaedros compartilhando arestas. Já na broquita, ele consiste em octaedros deformados, formando um empilhamento de cadeias cruzadas. Ele encontra-se como minerais acessórios em muitas rochas ígneas e metamórficas. Nos solos, os óxidos de titânio, eles podem ser minerais residuais herdados do material de origem ou então formado pelo intemperismo de minerais portadores de titânio. E eles estão presentes na fração areia e silt, né? Pelo seu baixo teor nos solos, ele tem pouco efeito na adsorção de cátions, né? São derivados com exceção de alguns solos tropicais muito intemperizados e lixiviados, porque como são solos derivados de rochas máficas, eles tendem a apresentar a acumulação desses óxidos bem mais elevado em relação às dos solos de regiões temperadas. Então, como identificação e quantificação desses óxidos, por exemplo, temos vários métodos de identificação e quantificação. Por exemplo, nos óxidos de alumínio, temos a difratometria de raio-x, que ela é basicamente uma técnica padrão na identificação dos minerais. Temos a análise termodiferencial e análise termogravimétrica, que não é nada mais do que eu avaliar em função da temperatura ou tempo, enquanto que ele é submetido a um programa controlado de aquecimento e resfriamento. Também temos por meio do oxalato de amônio, né, com pH 3. Os óxidos de silício também eles podem ser identificados através da difratometria de raio-x, pela análise termodiferencial e também por sensores de infravermelho próximo. Os óxidos de manganês, como uma técnica usual de campo, né, no campo ele se confirma a presença do manganês, né, devido à efervescência com peróxido de hidrogênio, né? Também temos o difratograma de raio-x e também temos só que esse difratograma de raio-x, devido à sua baixa cristalinidade nos solos, ela é somente utilizada quando há segregação natural desses minerais, como, por exemplo, nódulos, concreções, revestimentos, como eu dei exemplo dos mangãs, né? E diante disso, são sugeridas várias alternativas seletivas, né, para a caracterização desses minerais. Vários procedimentos são, né, de solução seletiva, como, por exemplo, com hidrocloreto de hidroxilamina. É um exemplo de dissolução seletiva para a quantificação do óxido de manganês. Já no óxido de titânio, temos a microscopia óptica e eletrônica, temos também difratometria de raio-x, temos a espectroscopia de infravermelho e também temos a quantificação dele através de análise termodiferencial. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like e ativar o sininho.